Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do Com Rose Pode. Gente, eu quero lembrar vocês que estamos no Spotify e também na NET e na Claro TV, canal 16, através da Rede Nova TV, ok? Vai ao ar todas as quintas-feiras às 20 horas. Tá bom, gente? Olha, hoje o nosso convidado aqui promete hoje esse podcast, hein, gente? Ó, fiquem até o final, porque ele tem muita história para contar. Bom, o meu convidado, ele é muito importante porque ele é o responsável por todos os casamentos no âmbito civil aqui de Presidente Prudente. Estamos aqui com o senhor, senhor doutor, como é que a gente fala? Não, pode ser só senhor mesmo, o doutor deixa para depois. Então, seja bem-vindo, senhor Irineu Rocha. É um grande prazer recebê-lo aqui no meu podcast. Prazer é meu, Rose. Bom, antes eu vou agradecer aqui aos patrocinadores, Sarto Store, gente, a coleção da Sarto está maravilhosa, já chegando aí pensando já no seu presente de Natal, gente. Então a Sarto Store tem várias opções de looks para você arrasar aí no Natal, no Ano Novo e já começar o ano aí bem. Bom, e também Sandrin Móveis Planejados. Já o assunto de hoje aqui vamos falar de casamento, então olha aí, se você vai casar, quem casa quer casa, então você precisa de móveis planejados. Então você vai procurar Sandrin Móveis Planejados, gente. Tem toda ali uma atenção das meninas, um trabalho excelente, eu recomendo. Então vamos lá. Irineu Rocha, para a gente começar, o que é certo, juiz de paz ou juiz de casamento? O certo é juiz de casamento, mas eu vou te explicar por que as pessoas perguntam muito para a gente. Antes em comarcas, onde não existia comarca, eram cidades pequenas, precisavam de juiz para fazer os casamentos. Então eles procuravam uma pessoa proba da cidade, não importa a profissão, às vezes até analfabeto naquela época. E ele era chamado juiz de paz. Por quê? Porque ele resolvia todos os problemas que o juiz de direito resolve. Então, naquele lugar tinha um problema, o sujeito roubou a galinha do outro fez não sei o quê, o juiz de paz, vamos lá. Aí ele falava com um, com o outro e colocava uma situação de ajuste, né? Sim. E aí por isso que era juiz de paz. Ah, tá. O doutor Arnaldo, meu amigo, né, delegado, ele sempre fala assim que o Irineu ele é juiz de paz, porque se ele fosse juiz de guerra, do tamanho que ele vai apanhar muito. Então ele fala sempre isso. Mas tá bom. Então o nome certo, correto, é juiz de casamento. Juiz de casamento. Mas ainda existe o juiz de paz ou ainda? Não, esse nome às vezes continua, que já caiu. É um termo que caiu. Né? Entendi. Termo que e caiu. Qual que é a diferença entre celebrante e juiz de casamento? Bom, o juiz de casamento é oficial, né? O celebrante, ele não é nomeado como juiz para exercer essa função. Então, o que o pessoal faz? Eles casam, às vezes, no cartório, e aí pega um celebrante, ou às vezes até um cerimonialista, e faz a cerimônia do casamento em si. Mas o celebrante em si, ele não tem direito legal. Né? Ele pode ser aí um líder religioso, um pastor de igreja. Quanto ao líder religioso, sim. Existe o casamento chamado casamento civil, religioso com efeito civil. Então, os noivos vão lá, levam os papéis, faz tudo certinho no cartório, leva a documentação para o padre ou para o pastor. E aí, naquele momento do casamento, o pastor já colhe as assinaturas de todos, ou o padre, né? Colhe as assinaturas, fica valendo como casamento civil, assinado pelo pastor ou pelo padre, que já são, a primeira coisa que eles têm que fazer é ir no cartório e preencher uma ficha para ficar registrado lá, para ele poder fazer isso. Entendi. E o que motivou o senhor a ser juiz de casamento? Bom, na verdade foi algo assim, eu só advogava, né? E um dia passando de frente com uma farmácia, um amigo meu, ele falou, você não quer ser juiz de casamento? Aí eu falei, uai, mas como é que faz? Não, está precisando, é porque o seu Luiz Costa, que era o juiz anterior, ele estava tendo alguns problemas e faltava, não podia ir, né? Ele até já
já viajou para o segundo andar, Sim. e o seu Luiz, ele tinha problema, não podia ir, precisava de alguém, então eu entrei como suplente. E aí, você não quer? Eu fui lá conversar com o Plínio, né, que é o diretor do cartório. O Plínio falou, você precisa conversar com o juiz corregedor. Na época era o doutor Machado, que era e me conhecia já. Uhum. E como eu fui radialista uma época, eu dei aula uns 10 anos, a gente tinha uma facilidade. Hoje nem tanto por causa da velhice, mas... Então, eu falei, não, eu vou. Aí fizemos toda a documentação e o doutor Machado me nomeou como juiz de casamento. Hoje, para você ser juiz de casamento, tem alguns requisitos. Você tem que ter curso de direito e é feito como se fosse um concursozinho para poder entrar. Ah, entendi. E aí eu entrei, eu gosto, a gente é muito dado com todo mundo, e fui ficando lá. Esses tempos eu pensei em sair, depois eu falei, não, vou ficar por aqui mesmo. O senhor gosta? Eu gosto. E quais são as principais responsabilidades de um juiz de casamento? Olha, é o que tem acontecido muito. Você tem que ter, por exemplo, já aconteceu. O casal apareceu lá para realizar o casamento, e eu senti que a noiva não queria casar de jeito nenhum. Primeiro que ela demorou para chegar. E ela chegou e eu vi, parece que estava até meio assim, e eu senti que ela não queria casar. E quando o juiz percebe que uma das partes está casando forçado, imediatamente ele encerra e só volta daqui 60 dias. Nossa. Se eu perceber que uma das partes está sendo forçada a casar. Essa moça estava. Mas eu perguntei para ela uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas você quer mesmo, você aceita e tal? Ela dizia que sim. E ela olhava para as pessoas e dizia que sim. Eu não podia interromper ali, porque se ela está concordando, eu deixei. Mas até hoje essa moça está na minha cabeça, preocupado com ela. O que o senhor acha que pode ter ali acontecido? Olha, eu acho que era uma questão que o rapaz, eu tenho a impressão que o rapaz tinha algum problema. E eles queriam arrumar alguém para cuidar do rapaz. Ai, gente. Eu vejo coisa lá, muito legal. Acontece isso. E o senhor é casado há quantos anos? 52. Então, de casamento, o senhor entende bem, né? Eu sou casado, minha esposa chama Carmen Godoy, ela é professora aposentada, né? E pregadora nas igrejas por aí também, e eu faço a parte musical. Olha. E nós namoramos 5 anos. E a minha esposa, eu sempre falo para todo mundo que a minha esposa, ela é estrangeira. Essa é a minha vantagem. Minha esposa nasceu em Álvares Machado. Assim. Mas nos conhecemos aqui em Prudente. Aí foi muito bom. E nós estamos vivendo a melhor fase da nossa vida conjugal hoje. É mesmo? Com 52 anos. É o que eu digo para os casais. Se vocês conseguirem passar pelos turbilhões que aparecem, tendo tolerância, porque são 2 pessoas totalmente diferentes. Eu sempre falo, complexão física diferente, gostos diferentes, escolhas diferentes, criado em casas diferentes, com hábitos diferentes. Uns vai no fogão, tira a comida, vai comer na mesa. Os outros, enquanto não tiver todos na mesa, não comem. 2 pessoas totalmente diferentes, tem que haver tolerância um para com o outro. Aprender com o erro do outro. Eu sempre concluo o casamento dizendo assim, olha, que Deus dê sabedoria para vocês, para que, através dos defeitos um do outro, vocês possam ir descobrindo as qualidades que cada um tem. E deixem de lado os defeitos. Eu sempre finalizo o casamento dizendo isso. Tá Mas certo. tá bom. Bom, então, o senhor falou aqui de um feeling, alguma intuição, né, que o senhor tem, ou o juiz precisa ter. Tem algumas outras habilidades, assim, que o juiz que o juiz de casamento precisa ter? Olha, ele tem que ter bom senso. Esses dias agora, talvez você, não sei se você ia lembrar de falar a respeito, Sim. mas tem saído muito no YouTube, nas redes sociais, juízes que interrompem o casamento e não vou fazer mais. Cria um problema tremendo para a família, sabe? E uns são montados, agora tem uns que foram reais, igual em São Paulo a pessoa foi brincar, se aceita, vou pensar. Mas vai pensar? Não, desculpa, não tem desculpa. Aí é a hora que o juiz precisa ter bom senso.
Gente, chama a pessoa. Eu faço isso, eu jamais vou interromper um casamento. É minha índole. Olha, você não devia fazer isso, chama a pessoa, dá-lhe uns conselhos que ele nunca mais vai esquecer, sabe? E nós vamos então fazer o casamento. Por quê? Não vou fazer mais, acabou. Eles têm um salão cheio de gente esperando. Nossa, mesmo. Os parentes que vêm de longe. As despesas que teve. Como vai explicar isso? E essa moça, se foi o rapaz que fez a brincadeira, ela não vai nunca mais querer saber dele, porque ela vai sempre carregar nas costas os acontecimentos que veio posteriormente. Você está vendo o tamanho da coisa? Que um juiz cria, se não tiver bom senso? Então, eu respeito quem faz isso, mas eu paro, oriento, dou alguns conselhos, e é assim que eu faço. E tem dado certo. E eu faço sempre uma questão de que o casamento seja um momento de alegria ali, mesmo na sala. Tem gente que fala, o senhor é muito gozado. Não sou gozado. Acontece, tem que ser esse momento, eu quero que vocês levem para a vida de vocês, um momento de alegria, sabe? Porque... Então a sua abordagem ali na hora da cerimônia ali não é rígida, o senhor já é mais descontraído. Eu sou descontraído e deixo o pessoal descontraído, não para faltar com respeito. Quando a gente percebe, claro. A gente sabe onde puxar a cordinha, né? Porque é um momento de tensão, né? A noiva, ali o noivo, é o momento que a gente, né, a gente espera. Eu brinco muito, às vezes eu chego lá e os noivos não entrou na sala ainda, eu já chego lá na porta. Olha, se ele falar que vai trocar a Zona Azul, não deixa aí, porque aqui muitos não voltaram. Então já começa a rir ali, já entra para a sala tranquilo. Sabe, eu sou assim, eu faço desse jeito. E por falar nisso aí, o senhor deve ter bastante história, né? Conta tem. Assim uma marcante aí, que o senhor tem algumas, tem. né? Eu fiz um apanhadinho aqui. Olha, tem história então. Eu estou tentando escrever um livro, Memórias de um Cartório de Casamento. Eu pus alguns casos aqui. Teve um caso que o rapaz... Depois termina ali a cerimônia, eu falei, agora o esposo pode beijar a esposa, né? O sujeito muito galã, eu já tinha dado muita corda para o pessoal, ele pegou a moça, ela vestida de noiva, e foi dar aquela caída de artista, né? E os dois foram para o chão. Nossa! E ali fotógrafo, o pessoal filmando, e eu queria pegar os filmes para mim, né? Mas o fotógrafo não me passou. Esse foi um dos casos, a levantar todo mundo, aí cria aquele clima, né? Agora, o mais grave que eu já vi, que aconteceu ali durante esse período, o rapaz solteiro, aliás, ele divorciado, encontrou uma moça no estado aí, vou falar onde é, que senão vão saber quem é, e aí gostou da moça, trouxe para cá, trouxe a família toda para casar. Só que ele era casado, ele era divorciado de uma moça de uns 32 anos, e essas moças que não saem da academia, bombadinha e tal, sabe? Sim. E essa moça, muita gente aquele dia, tinha acho que 16 casamentos aquele dia. Nossa. Era um sábado, estava lotado. E eu anunciei, fulano de tal na porta, né, para entrar. Entraram, ficaram na frente da minha mesa. Quando eu falei, então, estamos reunidos, né, aquela fichinha, né? Estamos reunidos para celebrar o casamento de fulano de tal e fulano de tal. Bastou. Ela invadiu a sala, deu um tranco no rapaz, ele encostou na minha mesa. Nossa. E ela foi em cima da outra e as duas se atracaram. Era uma moça alta, um cabelo assim, meio black power, eles se atracaram e foram pro chão. Ixi, a briga foi feia. E aí ficaram ali. E aquela coisa foi interessante, que o rapaz tentava salvar ela. Ele estava tentando salvar a noiva. A noiva, ele segurava a ex. E conforme ele segurava a ex, o que ela dava nele dava dó. Nossa. E ela falava, eu te amo. Eu falei que você jamais casaria, eu te amo. E eu falei pro escrivão que estava do lado, falei, se ela ama, faz isso, imagina se ela não amasse, né? Já aí matava, acabou. Tinha. E ele tentava segurar ela de todo jeito. Ela escapava e ia em cima da outra e a outra também. Nossa. No meio da briga sai o quê? Um gás de pimenta, não sei de quem. Meu Deus. E a coisa ficou feia. Foi uns 20 minutos de briga. E chama a polícia. Você liga para a polícia, gente. Tem duas moças brigando aqui no cartório de casamento.
Não é tanta urgência para ir, né? Uhum. Mas eles foram, a polícia foi. Demorou um pouco, mas foi. E o que eu achava legal, sabe o quê? Eu achava legal é que ninguém apartava. Quer brigar? Briga. Eu não sei. Aí uma senhorinha que estava lá no canto, e o senhor? O senhor não vai fazer nada? Falei, senhora, do meu tamanho eu não aparto briga nem de anão. Falei para ela, ela falou assim, então, e o senhor ainda brinca? Falei, senhora, eu nem sei por que estão brigando. Nós já chamamos a polícia, já chamamos o diretor do cartório, e elas não param, então deixa brigar. Se rasgaram inteirinho. Meu Deus. Aí, no meio da semana, a curiosidade está na tua cabeça. Casaram? Exatamente, agora eu ia perguntar mesmo. Todo mundo fala isso. Aí, o que aconteceu? No meio da semana apareceu ele lá com a noiva para casar. E de padrinho trouxe um rapaz assim de 1,80 m. Nossa, o segurança. Aí só teve eles também, o cartório me ligou, dá para você vir aqui fazer o casamento? Que eu só vou lá nos horários de casamento. Dá para vir? Dá, eu vou. Aí eu fui. E eu cheguei lá, fiz o casamento numa boa, todo mundo foi embora, não vi mais esse pessoal. Que coisa, que história. Ali essa foi demais, sabe? E a noiva que passou mal? Posso falar? Pode falar, com o Rose pode. Que é bom, que pode. Era um dia de frio e o casamento foi num salão. Nós fomos realizar o casamento civil no salão. Aí eu já vou, faço a cerimônia. Quando não tem padre nem pastor, como eu também sou preparado para isso, eu ministro a bênção para o casal. A gente faz isso. E demora, não demora, e a noiva entra, não entra, já tinha entrado todo mundo. E a noiva não entra. Aí, dali a pouco, começou aquele burburinho, sai gente. Eu fui ver o que estava acontecendo. O SAMU já estava lá, a moça passou mal, antes de entrar, precisou chamar a ambulância. O senhor Irineu, o senhor gosta mais de fazer casamento no cartório ou fora do cartório? Eu gosto fora. Fora? Eu me sinto mais à vontade, eu me misturo com o salão, eu me misturo com as pessoas, sabe? Eu acho mais gostoso ali. O salão, ele tem você tem até tem o tempo, né? Porque, por exemplo, você tem X casamento, o cartório fecha às 11h, eu tenho que dar conta. Então, às vezes, não dá para você, né? Então, eu tenho algumas histórias que eu gosto de contar para fazer uma apologia do que é o casamento. Tem história de um pé de ipê que eu plantei na minha casa. E alguns casais, quando eu falo, eles choram de tão profundo que é. Quando é casal, por exemplo, os dois são divorciados. Aí eu conto a história das duas águias que se machucaram na floresta, se encontraram. Ai, que lindo! E eu vou trazendo aquilo, né? Uma águia machucou a asa direita, outra a asa esquerda, e andavam pela floresta, mas não podiam voar. Não tinham mais oportunidade. A águia gosta de voar. E jamais teriam oportunidade de novo. Se encontram, se gostam, vamos unir nossas asas quebradas, ou seja, o sofrimento de um do outro, vamos. E as duas águias unem, quando elas se unem, aquelas duas asas machucadas, elas se fundem de uma certa forma, e aí eu falo, se fundem com o amor, que é uma essência que nenhum cientista consegue explicar. E aí os dois saem andando, ela com uma asa boa na mão direita, ele com uma asa boa na mão esquerda, os dois vão começar a adejar, bater a asa, de repente já não sente mais no chão as pedrinhas no pé, já não sente a grama molhada, e vão subindo. Quando se dão conta, estão voando de novo. Nossa, eu já estou quase chorando aqui. É a chance de novo, a nova oportunidade para voar. E eu conto. Essa é uma delas. E aí eu falo agora, existe uma responsabilidade para os dois. O que é? Se um parar de bater a asa, os dois caem. É verdade. Então vem essas histórias na minha cabeça e eu vou contando. É mesmo. O senhor tira de onde? O senhor tem alguma inspiração? Assim? Às vezes sai da cabeça. Eu fui fazer um casamento de um rapaz, um pessoal até num salão, um pessoal humilde, sabe? E o rapaz eu olho tudo, olha, antes de fazer o casamento, se são casados, se são solteiros, onde nasceram, porque você pode tirar alguma coisa dali, por isso. E a profissão dele era jardineiro. Aí eu comecei a contar a história do jardineiro.
Eu comprei um livro, aí eu conto uma história. E eu comecei o livro, é a história de um jardineiro, e ele amava muito as flores do jardim, ele cuidava de todas elas, de diversas cores, perfumes. E um dia, ele passando em meio aos canteiros, ele viu uma florzinha insignificante, pequenininha, num cantinho. Ele achou interessante e passou a cuidar daquela flor. Ele passou a gostar tanto daquela flor tão bonita e simples, que ele abandonou as outras. E aí ele ficava, será que eu gostaria de pegar essa flor, levar para minha casa? Eu gostaria de ter ela do meu lado, no meu travesseiro, para me sentir o perfume na hora de dormir. Eu gostaria de mostrar para os amigos. E aí ele pega um dia, arranca a flor e leva. Ah, o pessoal morreu, né? É só que a flor cada dia ficava mais bonita. Aí ele dormia sentindo o perfume. Mostrava aos amigos a flor mais bonita que eu colhi. E vou falando, sabe? Aí eu cheguei, bom, como eu não gosto muito de ler, eu já fui na última página, falando para eles. E o povo ali. E lá estava o nome da flor e do jardineiro. E o jardineiro se chama fulano de tal, fala o nome do noivo. E a flor é a fulana de tal. Lindo, E ele deixou todas as outras para ficar. Eu tenho essas tiradas, né? Nossa, que coisa bacana. É assim que a gente faz. E quais são os maiores desafios, assim, os mais comuns que o senhor enfrenta, assim, para realizar uma cerimônia? Atraso. É. Atraso. Nesses 17 anos, eu posso contar numa mão os casamentos chegarem na hora. Eu tive um casamento que demorou 2 horas. A culpa não era da noiva. A noiva, num carro com ar-condicionado, para não estragar o rosto, a pintura e tal. E não aparecia, não acontecia o casamento. E o povo desesperado, porque o pessoal, na verdade, quando tem festa, 90% não está nem preocupado se os noivos vão ser felizes, eles querem a festa. Querem festar. Não é verdade? Não estou falando mal deles, Sim, né? Mas é o que a sim, gente percebe. Aí essa moça ficou ali até que chegou, vai começar. Sabe o que era? Eram 10 moças que seriam as damas. Sim. E o que elas fizeram? Alugaram um salão com um cabeleireiro para lavar, secar, pentear, e esse ponto você conhece bem. As 10 moças. O cara não deu conta. Enquanto não estivesse pronto, aí elas chegam. Aí vem o pai dela. Ah, o senhor não pode agora, então vai começar, o senhor não pode pedir desculpa ao pessoal. Não. O senhor não fala nada. Se pedir desculpa, nós vamos chamar a atenção. Aí eles vão ver o atraso. Não, deixa eles estão pensando na festa. Aí eu, boa noite para vocês, enfim, vamos para a festa e tal. É assim que fez. Aquele dia foi bacana, sabe por quê? Eu gosto muito de caneta e gravata, sabe? E aquele dia tinha uma caneta Montblanc para assinar. Aí quando terminou, era da noiva, uma caneta bonita. Aí todo mundo assinou e eu falei para ela, poxa, essa caneta combina com o juiz. Aí ela falou, pode ficar para o senhor. No dia pelo atraso. Senhor Irineu, e qual que é a parte mais gratificante do seu trabalho? É quando eu encontro casais na rua, que eu já casei há muito tempo, com a esposa e com os filhos. Eu oriento muito para que, assim que case, eu pergunto qual é a religião, não porque eu puxo para essa ou para aquela, é porque eu acho que a família tem que estar dentro de uma igreja. A igreja hoje ainda é o último reduto de proteção da família. É verdade. Sabe? Então eu falo muito isso. E eu fico triste quando eu encontro com alguém e esse alguém fala que não deu certo, mas a maioria sim. O senhor, eu nem lembro mais da pessoa. E tem aqueles pontos também. Eu fui abastecer meu carro, aí o frentista falou assim, o senhor é o juiz de casamento. Falou, então. Aí ele chamou o outro, vem cá, esse homem que é o culpado de eu estar com aquela jararaca lá em casa. Eu enfrento essas coisas também, você acredita? Tá vendo? Não é só juiz de futebol, não, né? Eu enfrento essas coisas. Sofre. Agora é gratificante quando você vê que deu certo, que aquela orientação que você passou ali, que eu gosto de orientar. Sim. Eu não dou conselho, mas eu dou orientação. Então aquilo ali, a pessoa, para mim, é gratificante, né? E como é que o senhor lida com casais de diferentes religiões? Olha, eu pergunto,
vai ter casamento religioso na igreja? Ah, não, nós não vamos casar e tal. E você que é religião? Às vezes acontece ser católico com evangélico, e às Uhum. vezes, né? E aí eu falo, vocês não vão casar, não. Aí, nesse caso, eu não discuto a questão da fé. Eu falo, ó, eu tenho a igreja que eu frequento, que eu faço parte, tudo eu com a minha família. Mas eu falo assim, placa de igreja não entra no céu. Tá O que certo. você precisa é estar firme com o Senhor Jesus Cristo. É Ele que é a base de tudo. Então, se você estiver com Ele, você está com tudo. Se você está sem Ele, você está sem nada. Então, esse é o ponto. É o Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos fortalece. Se o casamento foi criado por Ele, Sim. você vê que no começo cria-se um casal. Já estava Deus lá. E Jesus está em Deus. Está lá, Jesus lá. E nasce o casal. A primeira família. Veja a importância para Deus da família. Depois aconteceu o problema do pecado original lá e alguém tinha que resolver isso. Quem que vem? Aí vem Jesus. Jesus tinha poder para aparecer em qualquer lugar já como homem, tudo. Não. Ele nasce dentro da lei da época. Sim. Ele nasce numa família, José e Maria. Olha a família de novo. Jesus fica grande, já está formado, lá com seus 30 anos, vai fazer o primeiro milagre. Onde que ele faz? Num Um casamento, casamento. sabe? Família de novo. Eu, às Verdade. vezes, até eu falto um pouco com respeito, eu falo assim que, de vez em quando, Pedro pegava a canequinha e vinha com água assim, Jesus, dá para o senhor mexer aqui para mim. A minha mulher fica brava, ela fala, bem, não pode brincar com essas coisas. Mas assim, sem maldade. E quando tem, assim, origens culturais diferentes? O que eu falo? Eu procuro não entrar na discussão partidário ali. Eu procuro evitar de trazer aquele assunto. Eu trago para o casamento, para a união das pessoas, o sentido de estarem se unindo. Qual é o Certo. sentido de estarem se unindo? É porque vocês se gostam, que vocês querem formar uma família. Então é assim. Da briga. É. O E eu, senhor já fez algum casamento muçulmano, assim, com algum eu muçulmano? fiz. Fez? Eu lembro desse fato. Eu imagino que ele era muçulmano, perguntei, o pessoal disse que era, né? A moça era católica, deixou de ser católica para ser muçulmana, e ela toda de preto, só viu o rosto assim, parecia uma freira, você olhava assim, uma freira. E ele todo de branquinho, e com um véuzinho assim. É o contrário da gente aqui. É, eu sou muito brincalhão, né? Isso É. aqui vai pro ar, a gente não sabe, mas olha, aí eu brinquei com ele. E com dificuldade de falar, porque a língua é um pouco diferente, né? Mas uma pessoa extremamente agradável para conversar. Fizemos um casamento super legal dos dois. Trocamos aliança e foi. Aqui, aliás, a palavra troca de aliança está errado. É Ah, é? entrega de aliança. Como é que a Entrega. aliança minha não vai servir na minha mulher, nem na minha mulher, então não é troca. É Não verdade. é? É. Escreveu outro erro de casamento? Eu vos declaro marido e mulher. Ué, ele passa a ser marido, ela já era mulher antes, continua mulher? Então tem que ser É, esposa e esposa. tá certo, Eu verdade. sou meio nesses pontos assim, às vezes eu fico fazendo essas comparações assim, né? E aquele, vos declaro, se alguém tem impedimento, existe isso aí ainda? Não, isso Não. daí, não, isso aí não. Agora você vai, leva os papéis, marca o casamento, aí corre o proclama 15 dias, né? Tem que esperar 15 dias. O cartório deixa 16, mas a lei diz 15 dias. Depois de 15 dias, porque se alguém tiver que fazer alguma coisa, está lá no proclama. Ah, tá. Imagina hoje, com a cabeça desse povo de hoje, É. essa moçada de hoje, está um casamento lindo, aí alguém pergunta se tem alguém contra. Você não acha que algum rapaz não vai entrar lá com a barriga falsa e falando, isso, Vai bagunçar Quer tudo. dizer, esse casamento vai virar uma anarquia, né? Uma É anarquia, viu? verdade. É. E quais são os requisitos legais para se realizar um casamento? Bom, os noivos têm que ter 18 anos, né? Menor, 16 anos, até pode com autorização dos pais, aí pede autorização para o juiz, e até com 14 anos. É mesmo. Se for o caso, às vezes ele engravidou a menina, e aí você pede, aí o juiz supre a autorização dos pais. Mas aí tem que ver um atestado médico para ver se ela tem condições físicas de assumir o ônus do casamento.
Então, aí faz-se o casamento. Mas é normalmente 18 anos, vai no cartório, eles pedem lá RG, CPF, comprovante de endereço e para marcar a data. Aí eles voltam lá, tá tudo certo, leva 2 testemunhas, porque o pessoal leva uma porção de testemunha, mas na verdade a lei pede 2 testemunhas só. Então, tem um pessoal que casa aí, eu já fiz casamento, eu tinha 32 testemunhas, todo mundo assinando o livro. Nossa! Eu tive que partir assim, passar uma linha para caber todo mundo, mas eles querem, eles fazem questão, e eu não faço questão, se vocês querem, é o sonho deles. Muita gente usa o casamento para mostrar a roupa bonita que ele tem, que hoje não tem lugar para ir. É, Então veste bonito e vai. Entendeu? O casamento se tornou hoje uma entrega de Oscar em alguns casamentos que eu já fui. é verdade, né? Coisa de doido. Coisa de doido. É. Poxa. Eu fiz um casamento, a moça ela era jornalista. E o rapaz, formado outra coisa, uma família assim muito legal. E ela tinha um cachorrinho, lotado de gente, eu lá aguardando. Aí entra ele com a mãe e o cachorrinho dela, porque ele trouxe o cachorrinho para ela chegar na hora e ver o cachorrinho ficar. Ele trouxe. Aí ela vem descendo e todo mundo, o olhar só no cachorrinho. Muito bonitinho que era. Aí quando chegou na hora que ela viu o cachorrinho, ele abriu os braços para receber ela, passou por ele, foi lá abraçar o cachorrinho. Meu Deus! Nossa. Foi a coisa mais engraçada. O povo riu, foi divertido, né? E quando tem algum imprevisto, assim, que acontece alguma situação, como é que você lida? Como é que você sai da situação? Olha, teve um casamento lá do rapaz, um rapaz novo até. O rapaz não vem, eu fui adiantando os casamentos, isso foi no cartório. E ele não aparecia, eu falei, escuta, ó, nós vamos encerrar. Ele falou, então não, nós vamos buscar ele. Eu imaginei, talvez ele não tem carro, Aham. não é verdade? Ele não tem carro, eu vou buscar. E daqui a pouco chegou o rapaz, calçadinhos, camisetinha, tudo tal. Uma noiva de uns 17, 18 anos, menina nova ainda. E aí ele chegou, pois não, papai. Tá, olha, e aí, o senhor é de livre vontade, que o senhor recebe como sua esposa, a senhora fulana aqui presente? Sim. Aí perguntei para ela, assim. Aí eu assino o livro primeiro, depois o noivo é o primeiro que assina. Ele acabou de assinar, falou, é isso que vocês queriam, agora vocês fiquem com ela que eu estou indo embora. Nossa, que triste. Largou lá, mas a menina abriu um pampeiro. Ai, coitada. Aí eu chamei a família, falei, gente, vem aqui. Eu vou chamar o diretor do cartório, eu tenho autoridade para isso, nós anulamos esse ato e ela continua solteira, né? É a melhor coisa que tem. Aí veio uma senhorinha lá, nós vamos falar com ele. Eu falei, não vai dar certo. Experiência, não vai dar. Eu não sei o motivo que era, você entendeu? Não perguntei nada. Mas eu sei que foi um transtorno ali, uma choradeira. E tem isso, por falar em chorar, tem vezes que estou fazendo um casamento, dali a pouquinho começa a chorar o noivo, começa a chorar a noiva, começa a chorar a mãe. Teve um dia que chorava todo mundo, rapaz. Eu falo que foi uma choração, né? Todo mundo. E eu tenho e eu sou de quebrar protocolo, é comigo mesmo, sabe? E eu falei, meu Deus, fiquei pensando, como é que eu faço? Eu tenho que continuar. Mas choro alto. Nossa, gente. Aí eu peguei a certidão, falei, gente, ó, lembrei do tempo do professor, batia na mesa, todo mundo olhou. Eu falei, se continuar com essa choradeira aí, eu desmancho tudo, ameacei de rasgar assim, sabe? Aí caíram na risada por terminar o casamento. Tem essas coisas, se você não tiver... O senhor casa, mas o senhor descasa também ou não? Também. Também? Eu sou advogado há 28 anos. E às vezes as pessoas... são poucos os casos hoje, que eu estou quase parando. Mas teve um caso interessante, eles já viviam juntos. Me encontraram, eu queria casar, o senhor juiz, mas vai lá e tal. Aí eles foram, casei. Aí passou um tempo, eles, escuta, o senhor não pode fazer o nosso divórcio? Eu falei, mas peraí, pra quê? Não dá certo, porque não sei o quê, não sei o quê. Eles não tinham filhos, não tinham bens, já vai direto no cartório. Hoje você faz o divórcio ali na hora. Aí fizemos o divórcio bonitinho, cada um foi para um canto, mas estavam bem um com o outro. Passou uns 4 meses, olha os dois de mão dada na rua. Mas... Aí eu falei, escuta, e
E aí, o que aconteceu? Ele falou, só que agora a gente não volta lá mais não, nós vamos continuar assim que tá bom. E Tem por essas falar coisas. nisso, a gente sabe que vários casais acabam, né, indo morar na mesma casa e não passa pelo casamento, né? Mas quais são os benefícios que tem um casamento civil? Olha, e, na verdade, o casamento civil, ele traz para você uma segurança, uma garantia para que o esposo, a esposa, para ter os direitos de, nos planos de saúde, Uhum. sabe? E, na verdade, o casamento ele é muito importante porque é ele que coloca a família na sociedade. E você, tudo que você vai fazer, você tem que ter a certidão de casamento, né? Então ela traz um benefício muito grande, o benefício dos bens que os dois vão construir junto. São casados, às vezes só estão morando juntos, é uma união estável, mas os direitos se completam da mesma forma, né? Então é importante, o É casamento civil importante, né? precisa acontecer, é importante, sabe? Ô, senhor Irineu, aí você falou aqui, né, do caso da internet que rolou aí dessa cerimônia, né, que o Hum. juiz cancelou. Já aconteceu com o senhor, assim, de alguma brincadeira, o noivo ou a noiva falar que não e... Aconteceu, e aconteceu não foi uma vez só, não. É, Chegam lá, como eu dou um como pouco de o senhor já dá liberdade, abertura, é. a natureza, eles vão entrando, já entra na sala e eu já brinco, mas vocês não têm juízo mesmo. Eu já falo, então já cria um clima ali, né? Aham. Aí eles entram confiantes, e eu pego, é de sua livre vontade, o rapaz falou, vou pensar. Quer dizer, eu falei, mas espera, você quer ou não quer? Você tem que decidir. Aí já era hora de eu brecar, falar, não, não vai ter mais, isso aqui não é brincadeira, sabe? Então eu falo assim, olha, você precisa falar sim ou não e precisa falar alto, porque juiz, geralmente, todo juiz de casamento é velhinho e surdo. Pronto, quebrei tudo. Pronto, Eu olha não que vou arrumar uma confusão ali, estragar uma festa que vai ter, e os problemas que eu te falei no tá início aqui. certo, é. Porque cria, fala, mas então esse juiz, você não tem responsabilidade. Gente, não é o problema de eu chegar e dizer, não é uma brincadeira. Todo mundo sabe que um casamento não é uma brincadeira, a não ser alguém que já vai para o casamento pensando que é uma brincadeira. Não é. É. Não é você comprar uma roupa numa loja, não é você simplesmente passar uma escritura de uma casa. É duas pessoas humanas com personalidades diferentes, com gostos diferentes, que vão ter que viverem juntos. Funciona assim. Olha, eu tinha um amigo, e ele já faleceu também, e ele casou alcoolizado. Ele começou a festar com os amigos de manhã Nossa! e já aconteceu com o senhor pegar já Não, alguma não, coisa não, assim, não? não, Ainda assim, não? ainda não. Mas eu acredito que logo vai acontecer. Do jeito que tá. Esse pessoal é assim. E o dia que caiu a aliança do rapaz? Era num Ah, salão. Tinha um lugar alto onde a gente fazia o casamento e tinha aquela descida com um tapete. O rapaz, tão nervoso, a aliança escapou da mão dele, caiu ali, saiu rolando. E nossa. aí o rapaz, todo mundo pulando em cima para pegar essa aliança, mas criou um clima dentro do casamento. Será Aí que, você, no mínimo, alguém pensou, deve ser algum sinal, né? aí passa a aliança, passa para mim, quer dizer, eu já tiro ali um comentáriozinho para quebrar aquilo e tal, né? E aí fica bem, fica E o bem. senhor tem alguma cerimônia favorita, assim, que o senhor não esquece, que foi muito legal, que o senhor gostou demais e leva, assim, para a vida? Assim, de momento, todas elas, mas tem cerimônia que te impressiona. Essa uma impressionou, foi o dia que eu casei eram dois médicos, a médica e ele era um médico e os dois eram divorciados. E eu comecei a contar a história das duas Das águias. águias, né? E a moça começou a chorar e ele também. E esse foi um dos casos. Criou um clima assim muito forte ali. Imagino. Porque eu ainda falo assim, sabe? Eu não faço casamento sem música. Entrou todo mundo, músico, por favor, continue fazendo um fundo No musical. fundo, E é. se possível, se você sabe, coloca My Way, que é a minha música preferida. Que Né? Aí legal. eles fazem, então, cria tudo, você vai levando, a pessoa vai
vai. Agora, a maior emoção que eu tive foi num casamento no Guaíba. Lotado, o pessoal lá, e eu fico procurando coisa para você criar elementos para falar. Aí, geralmente, quem que leva a aliança? É uma criança, não é? Sim, é. Uma criança, um casalzinho de criança, às vezes uma dama né? Uma das damas que entra, companhia da noite. Cachorro, já vi também. Cachorro também, cachorro. Já vi 2 vezes o cachorro, esse que eu te contei, e um outro que eu... Mas aquele dia, toca música e vai entrando um casal de velhinho. Mas pensa um casal de velhinho de uns 80 anos, uma cestinha, um segurando do lado da cestinha, o outro no dois da cestinha, e os dois com a bengalinha, vindo lá. E aquilo já começou a me emocionar, sabe? E eu falei para eles, olha, isso é um privilégio que Deus dá para os avós. Eu falei, não, nós somos bisavós. Olha, que linda. Sabe, aquele dia eu chorei, porque de ver os dois trazendo ali, criou um clima muito bacana. Um exemplo, né? De uma vida juntos também. Eu né? tirei esse acontecimento como um exemplo para eles. E falei, olha, é um privilégio que Deus dá para o avô e o bisavô viverem o suficiente para assistir o casamento dos filhos. Isso não acontece sempre. Irineu, tem gente que não sabe, mas qual que é a diferença entre o casamento no religioso e o casamento civil? Olha, o casamento só no religioso, ele não te dá os direitos que o casamento civil dá, né? Ele não te dá. Eu tinha até colocado aqui, aqui a gente precisava ter tudo na cabeça, mas não dá. Aqui pode. Que pode. Aqui pode. Mas, ó, casamento civil, eu escrevi, oferece uma série de benefícios importantes para o casal, além de estabelecer os direitos legais de cada cônjuge, no relacionamento também pode proporcionar vantagens financeiras, possibilidade de compartilhar benefícios previdenciários, planos de saúde e todas essas coisas. Agora, o casamento religioso, antigamente, eles reputavam como mais importante era o casamento religioso. Hoje já não é mais, que caiu muito a fé do povo, né? Então, o casamento civil tem esse valor. Você vai comprar uma casa, o religioso você vai ter que provar depois que viveram junto, que compraram junto. Sabe? Então, religioso é mais por uma questão de fé, de respeito a Deus. Então, o casamento, a bênção de Deus, eles acham que se você não casar na igreja, você não tem a bênção de Deus. E o casamento civil, na verdade, para ficar bem claro, o casamento civil, tanto que eu falo, casamento, é um contrato bilateral com cláusulas recíprocas, né? Ali, é um contrato. Agora, quando eu falo matrimônio, aí vem de mater, de gerar filho, mãe. É verdade. Você entendeu? Então, o casamento civil, ele é simplesmente um contrato. Eu fiz uma caixinha de perguntas no Instagram, e aí uma das perguntas que o pessoal colocou lá foi se a certidão de casamento e o contrato de união estável têm a mesma importância, o mesmo efeito. Olha, essa pergunta você me deixou meio assim. Eu creio que não, porque eu já vi até um comentário a respeito disso. O contrato, você vai num cartório e faz um contrato de união estável. Se você precisar divorciar, você diz, nós não queremos mais, cada um vai para um canto. Se bem que o certo seria pedir para converter aquilo ali em casamento para se fazer um divórcio. Tá. Agora, o casamento civil, ele dá todos aqueles poderes que a pessoa precisa ter para regularizar uma família, né? Eu costumo falar assim, eu fui um dia num casamento, assustei todo mundo. Estavam lá, era um casamento... Estava pessoal do Rotary, do Lions, da maçonaria, os médicos, era um casamento assim, muito o pessoal assim de autoconhecimento, vamos assim dizer. Eu cheguei e eu comecei assim, olha, não eu, mas a figura do juiz de casamento é mais importante do que do presidente do Supremo Tribunal Federal. Eles já ficaram assim, é mais importante do que do presidente da República. É mais importante do que do juiz
da primeira, segunda, terceira vara. Mas fui falando. Eles foram ficando assim, eu falei, já, né? Aí eu falei, por quê? Porque o juiz de casamento é o único juiz que forma uma família oficialmente. Verdade. Olha que lindo. Ninguém faz isso. Não é a pessoa minha, mas a função minha é que é importante no casamento. Então tem, né? E tiveram algumas mudanças significativas ao longo dos anos em relação a casamento, a cerimônias? Eu acho que não tem muito que ser mudado. Eu acho que não houve. Houve essa daí, a pergunta que se faz, tem alguém? Já não tem mais, né? Hoje, antigamente você ia casar, era um preparo, era uma coisa, havia um glamour em tudo isso no casamento. Hoje não, é uma coisa mais fria, sabe? É um negócio, é muito raro você encontrar um casal. Eu percebo ali que quem realmente se ama e quem realmente está casando, porque está casando. Falando em leis, também teve uma outra pergunta de um seguidor sobre o casamento homoafetivo. Ele queria saber se a lei já está válida, já está valendo. Sim, está valendo. O ministro do Supremo Tribunal, Joaquim Barbosa, antes dele sair, ele então, até naquela época, o casal, o par, né? Eu falo o par, eles ficam bravos, eu falo o par. Então, o que acontece? Eles podem, era só um contrato entre os dois, o que eu acho que é justo, porque se os dois vão ficar juntos, vão comprar uma casa junto, você está entendendo? Então, eu acho que um morre, deixa para quem que vai ficar a aposentadoria? Fica para aquele um. Eu entendo desse ponto. Sim. No ponto religioso, eu tenho outro pensamento, mas respeito totalmente. Tá certo. Sabe? Eu acho assim, e trato com muito carinho todos eles. Né? O senhor já realizou algum? Muitos. Então, hoje o casamento homoafetivo, depois dessa determinação do ministro Joaquim Barbosa, é um casamento como qualquer outro, tem a mesma finalidade, recebem a certidão, assinam, tem testemunha, fazem os votos, se você aceita ou não aceita. Só que eu tenho outra forma, na hora do casamento ali, eu pergunto, senhor fulano, de livre vontade, perante a lei, que é para não misturar, ninguém vir falar para mim, né? Perante a lei. Né? Aí, como eu sou cristão, uma vez um rapaz falou, você é cristão? Você fica casando os homossexuais? Eu falei, sim, eu falo porque eu tenho permissão pela lei dos homens e pela lei de Deus. Como pela lei de Deus? Ué, você pega em Romanos 13, que fala a respeito, diz que nós devemos ser obedientes às autoridades constituídas. Sim. Então, Joaquim Barbosa é autoridade constituída. Ele falou que é para fazer, eu vou fazer. Se tiver algo errado, que cubram dele, vai cobrar dele, não de mim. Eu vou tratá-los desse jeito. Para mim não serve, mas eu respeito e trato muito bem todos eles. Um dia casou 2 motoqueiros. Eles entraram assustados. O que esse juiz vai falar, né? Entrou os 2. Aí eu fiz o casamento, mas eles estavam tão tensos, os dois. E eu falei, eu preciso de quebrar esse gelo. Eu ia perguntar agora se o senhor já... A hora que terminou, como é que o senhor faria isso? Terminou, fiquei sério. Falei, olha, agora eu vou dar uma orientação para vocês. E eu quero que vocês prestem bem atenção. Sério, os dois. Sim, senhor. Quando forem se beijar, tire o capacete que vai dar problema. Aí caíram todo mundo na risada. Você entendeu? Então essas coisas que o pessoal fala, que eu sou meio assim, mas... Tá certo. E o senhor já teve, assim, algum caso de que o senhor se recusou a fazer o casamento? E qual foi o motivo? Teve algum? Não. Nunca? Nunca me recusei, jamais me recusarei. Se eles querem, né? E eu oriento, eu falo, né? Agora, geralmente eu não falo de religião quando o casamento é homoafetivo, porque nem eles não querem que fale. Eu fiz há 2 semanas atrás um casamento de 2 rapazes. Foi um casamento lindo, os dois, sabe? Entraram assim, com muito respeito com os pais. Eu fiz o casamento deles.
Fiz o casamento, não fiz uma cerimônia religiosa. Sim, Fiz o sim. casamento. Agora, se um dia tiver que fazer religiosa, eu não sei se eu farei ou não. Qual que é o conselho que o senhor dá para quem quer virar um juiz de casamento? Bom, primeiro de tudo tem que ter bastante jogo de cintura, Imagino. viu? Se quiser, porque se você for querer agir como um juiz de direito, num juiz de casamento, não funciona. A audiência, porque na verdade uma cerimônia de casamento é uma audiência. E você tem que então ceder de alguma coisa, ceder de outra. E no juiz, nas cerimônias, nas audiências é diferente. E o que o senhor gostaria que as pessoas soubessem sobre o trabalho de um juiz de casamento? Olha, o juiz de casamento, ele tem que ter muita paciência para tratar com as pessoas, respeito acima de tudo com o casal ou o par que for casar, tem que ter respeito, tratar com dignidade todo mundo, é isso que precisa de ter. Se a pessoa vai com um certo sentimento, eu jamais vou casar tal pessoa com tal pessoa, aí é bom você nem começar. Você entra com o coração aberto, você não faz, né? Tá certo. E qual que é o conselho que o senhor daria, o senhor mais do que ninguém, né, que entende de casamento, qual o conselho que o senhor daria para quem está pensando ou já está com o casamento marcado? É algo novo. Não adianta ninguém pensar que o casamento, eu já sei como vai ser. Não sabe. Cada casamento é um casamento diferente. São acontecimentos diferentes. São condições financeiras diferentes, condições culturais diferentes. Sabe? Então, não adianta eu querer tirar a base do meu casamento do outro para cuidar do meu. Não tem. É pessoal. Então, se você que está com intenção de casar, você que preparou tudo, primeira coisa, procura ter a sua casa, ter o seu trabalho, porque senão não funciona. Esse negócio de casar e vai morar na casa dos pais, eu nunca aconselho, sabe? Eu nunca aconselho. Ah, não, vem morar aqui em casa, minha filha, eu cuido de você. O rapaz acha que é bom, vai ser um mau problema para a vida dele. Quem casa, quer casa. Você tem que ter o teu cantinho. Uma vez eu aconselhei uma moça, ela namorou, casou com uma pessoa, não deu certo, e um dia ela estava morando lá, junto com o rapaz, mas não estavam mais juntos, né? Estavam juntos pela lei, mas não estavam juntos. Eu falei para ela, olha, posso te dar uma orientação? Arruma uma garagem e vai morar lá. Você chega a hora que você quer, você dorme a hora que você quer, você toma banho a hora que você quer, você não tem que estar prestando. Não, eu tenho que tomar um banho porque o fulano está ali agora. Eu estou doido de dormir, vontade de dormir, mas eu não posso ir dormir agora. Você não tem liberdade. Sim. Você entendeu? Então, ele precisa ter liberdade. E o casal precisa um dar liberdade para o outro. Sabe? Liberdade nesse sentido. Ah, eu tô com sono agora. Vai dormir. Eu tenho muitas coisas da minha época de casado. Nós namoramos 5 anos. Nós namoramos porque a gente se gostava. E casamos. Passamos por tudo que você pode imaginar nesses 52 anos. Em toda a área da nossa vida. Sabe? Mas é o que eu passo para os casais, por exemplo. Logo que eu casei, era um dia de frio, uma época de frio, e minha mãe sempre dizia, se vocês vão casar, tem que casar para sempre. E ela falava assim, minha mãe mineirinha, né, lá de Miraí, ela falava assim, quando vocês casarem, vocês têm que acordar todo dia com cara de sem vergonha. E eu falava, mas não é que coisa absurda, como é que é isso? Ela falou, faz de conta que não aconteceu nada no dia anterior. Foram dormir aborrecido, um ofendeu o outro. Sem querer você magoa alguém. Gente, é perdão. Perdão todo dia. A mágoa, se você... É como tem um pinhão lá em Minas, que o pessoal fala, que quando o leite dele cai numa roupa, você pode cortar, porque não sai. E a mágoa é assim. E se você deixar, foram dormir aborrecido, amanhece aborrecido, vão trabalhar daquele jeito,
um achando que tinha mais razão que o outro. Volta para casa. Continua daquele jeito, de cara feia. Não tem perdão. Daqui a pouco estão dormindo juntos e estão separados. E a mágoa, ela vai ficando de uma forma que depois não sai mais. Então tem que perdoar. Tem que amanhecer o dia e esquece o que aconteceu. Ah, mas eu que tinha razão. Não, eu que tinha razão. Mentira. Nenhum dos dois tinha razão. Casaram para ser feliz. Naquela época de frio, logo no começo de casado, eu ia para a cama antes da minha esposa. Deitava na cama do lado dela. Sabe por quê? A hora que ela vinha, eu rolava para cá, ficava com friozinho, ela dormindo quentinho. Olha! Sabe? E as pessoas falam muito do te amo, né? É. Eu falo assim, falar te amo é fácil. A minha esposa, uma noite, eu tô frio, eu acordei com ela com um cobertor, me cobrindo com o maior carinho, assim. Eu abri o olho e vi ela. E minha esposa é bonitinha, sabe? Ela tá com 71 anos aí, e ela continua bonitinha. Ela se cuida para chuchu. Eu falei, você se cuida e eu não me cuido? O que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos sair na rua e eles vão falar que velhinho safado com uma menina novinha. Olha! Mas não é, eu brinco com ela, né? Então, aquele dia que eu vi ela me cobrindo, se aquela noite ela tivesse falado 10 vezes eu te amo, não valeria pelo gesto que ela fez. Então, o que eu digo para os casais, é no gesto que você demonstra o amor. É no gesto. É. Não é em palavras. A palavra ajuda, mas não é toda hora. O senhor é brincalhão, né? A gente já viu aqui, o senhor já falou várias vezes, inclusive nas suas cerimônias. Eu tenho uma curiosidade, o que tira o senhor de sério? É meio difícil. Olha, viu? que bom. O que me tira do sério é crítica. É. Eu não gosto de ser criticado quando eu não devo a crítica. Tá certo. Sabe? Aí aquilo me tira, mas também não dura 5 minutos. Eu não consigo guardar raiva de um dia para o outro. Eu não consigo guardar raiva de ninguém. Sabe? É intrínseco, né? Um negócio É bom, né? Melhor que eu sou ser assim. assim. Então não me tira do sério, não. É muito difícil. É bom, né? Como o senhor disse aí, a questão da mágoa, e daí dizem que a mágoa adoece, né? Então, melhor manter a saúde boa, né? Eu falo assim, eu estava um dia, né, falando para uma senhora. O casamento estava tudo legal. Era um pessoal da igreja Assembleia de Deus. E tinha uma senhorinha no cantinho lá. Umas coisas que a gente vai guardando. Aí eu falei para os noivos, olha, vocês têm que se perdoar todo dia. Todo dia tem que se perdoar. Esquece, não importa quem tem razão, perdoa. Né? Eu falei, porque na Bíblia, na Escritura Sagrada, está escrito que nós devemos perdoar 5 vezes. Quando eu falei assim, a velhinha gritou lá, 5 vezes? Não, senhor, lá está escrito 70 vezes 7. Falei, eu brinquei, só se for na tua Bíblia, na minha 5 vezes. Eu crio esses climas dentro do casamento. 5 vezes. Não, senhor, qual é a tradução? A minha é a mesma tradução da senhora. Está na minha Bíblia, seja católica ou evangélica, 5 vezes que Deus mandou. Aí ela falou assim, então o senhor se explique, desse jeito, parou o casamento. É mesmo? Aí eu paro, Olha. eu deixo parar. Aí eu expliquei para ela, olhei para os noivos e falei, então, ó, presta atenção, houve qualquer coisa entre vocês, você se perdoa uma vez, perdoa 2 vezes, perdoa 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Perdoa 5 vezes, aí sim, aí vocês perdoam o resto da vida. 5 vezes é só para treinar. Eu olhei para a velhinha e falei, passei de 70 vezes 7. Ué, não tá certo. Tá certo. Tá certo. Olha, Tá o papo bom. tá muito bom, mas infelizmente estamos chegando no fim. Adorei, foi um prazer imenso recebê-lo aqui, ouvir as suas histórias, seus conselhos. Que bom que o senhor, que Deus continue abençoando aí o Isso. senhor nesse, porque é um ministério, não deixa de ser, né? É um ministério. né? Eu tenho como um ministério mesmo. Né? Bom, gente, nós vamos ficando por aqui, mas antes o senhor Irineu vai finalizar com uma mensagem para a gente, mas eu já quero agradecer a Sartor Store, nossos patrocinadores, e Sandrin Móveis Planejados. Bora lá, deixa uma mensagem aí para os casais, para as famílias. A mensagem que eu vou dizer é o que eu já disse, perdão, perdão, perdão. Que lindo. É só isso que posso dizer. Eu aqui agradeço, talvez Obrigada. ultrapassei as coisas
do programa, imagina, mas eu sou foi assim. ótimo. E quando o senhor escrever o livro, por favor, vem aqui para a gente divulgar, vem apresentar para a gente seu livro. Eu agradeço. Tá? Bom, nós temos aqui uma lembrança para o senhor. Que legal. Da nossa caneca, tá? Para o senhor levar de Você lembrança. sabe, eu estava aqui olhando e falei assim, eu vou levar essa caneca. Pronto, olha aí, já Que ganhou bacana, uma, viu? que bacana. Muito obrigado. Eu que Obrigado, agradeço, senhor. viu? Obrigada mais uma Tá, vez. então. Gente, então é isso aí. Espero vocês, então, na próxima quarta-feira, às 19 horas, no YouTube. Tchau!